Os mecanismos de ação da acupuntura no controle da dor, uma breve abordagem. Dor é uma experiência vivenciada pela quase totalidade dos seres humanos, e é por meio dela que a maioria das afecções se manifesta. Segundo a Associação Internacional para o Estudo da Dor, seria uma experiência sensorial e emocional desagradável, associada à lesão real ou potencial dos tecidos, ou descrita em tais lesões. A percepção da dor não é um fenômeno simples, é multidimensional, pois pode decorrer de lesões nos tecidos corporais ou na ausência das mesmas, e é uma experiência emocional e psicológica. Assim, a experiência da dor é um fenômeno com múltiplas dimensões: sensitivo-discriminativas, afetivo-comportamentais, neurovegetativos e cognitivos. Nocicepção é a percepção e a resposta do corpo à dor para a qual o organismo possui complexo sistema nervoso. Há vários tipos de neurônios, com seus diferentes receptores, que podem ser mecanorreceptores, termorreceptores, quimiorreceptores, fotorreceptores e receptores polimodais. As vias nociceptivas de dor se utilizam de 3 neurônios. O primeiro conduz estímulos sensitivos da pele, fazendo um caminho até a medula. Entra pelo corno posterior da medula e faz sinapse com o segundo neurônio. O segundo neurônio faz subir o estímulo do corno posterior até o tálamo e de lá vai se ramificar para o córtex. O terceiro neurônio vai conectar o tálamo ao córtex sensitivo, que está localizado no giro pós-central, trazendo a percepção da dor, da região e do tipo de estímulo periférico. Vamos nos lembrar dos tipos de fibras nervosas? Temos basicamente 2 grupos. O primeiro é o das fibras A-alfa e A-beta, que são mielinizadas e são responsáveis pela sensação tátil e pela propriocepção. Essas fibras têm diâmetro grande e conduzem o estímulo em alta velocidade. Um leve toque pode estimulá-las. O segundo grupo é composto pelas fibras não mielinizadas. São fibras de condução lenta, como por exemplo as fibras C, que não têm mielina e que conduz à sensação de dor crônica. A fibra A-delta é pouco mielinizada e é responsável pela transmissão de estímulos da acupuntura e tem um alto limiar de excitação e precisam de estímulos mais fortes. As fibras A-delta traduzem sensações como choque, sensação de peso, parestesia e também as sensações sentidas pela acupuntura, o TETI. Os pontos de acupuntura têm grande concentração de terminações nervosas sensoriais, têm relação íntima com nervos, vasos sanguíneos, tendões e cápsulas articulares. Possui propriedades elétricas e tem uma condutância mais ativada, tem menor resistência e padrões de campo organizados com diferenças de potencial elétrico. Sem sombra de dúvida, o principal mecanismo de ação da acupuntura é a produção de opioide endógeno. Então vamos ver como é que isso se dá? O estímulo da agulha na pele gera uma reação em cadeia que vai ativar primeiro mecanismos de ação locais, para inibir a dor, e depois mecanismos segmentares ao nível da medula e depois, no terceiro momento, suprassegmentares no cérebro. Como seria o controle da dor? Mecanismo local. O tecido que se rompeu vai liberar substâncias inflamatórias locais, tais como bradicinina, prostaglandina, histamina e substância P. Há a liberação de peptídeo relacionado ao gene da calcitonina, que é sintetizado pelos gânglios da raiz dorsal e acaba promovendo vasodilatação local. Em seguida, ao estímulo, ele é transmitido às fibras A-delta, chegando ao corno posterior da medula, na lâmina 1 de Rexed. Os estímulos da fibra C, que são os crônicos, fazem sinapse nas lâminas 2 e 5 de Rexed. Ocorre a liberação de encefalina, que seria o principal neurotransmissor de supressão da dor, ao nível segmentar. O estímulo é conduzido até o tálamo por algumas vias específicas. Nessa estrutura, funciona o chamado portão da dor, que foi descoberto por Miyazaki e Wall em 1965. Quanto ao mecanismo suprassegmentar, o estímulo de dor, seja agudo ou crônico, chega ao tálamo, onde faz a sinapse para chegar ao córtex e assim haver o reconhecimento da dor e também a ativação de sistemas descendentes supressores da dor. Vamos ver com mais detalhes?
Quando é realizada a inserção da acupuntura, ocorre um efeito inflamatório local. Em seguida, o estímulo das fibras A delta chega ao corno posterior em uma velocidade maior do que a velocidade das fibras amielínicas C. E isso vai acabar levando a uma estimulação do interneurônio inibitório ou das células pedunculadas na lâmina 2, onde está a substância gelatinosa, concorrendo com a condução da dor que chega das fibras C, que é mais lenta e, portanto, há um bloqueio nesse nível da dor. A substância gelatinosa, ela é rica em interneurônios produtores de neurotransmissores, como, por exemplo, o GABA e a encefalina, que inibem a transmissão da dor, que seriam transmitidas pelas fibras amielínicas C. Lembrando que a encefalina é o principal neurotransmissor no mecanismo segmentar para a redução de dor. Os mecanismos suprassegmentares, eles são realizados de duas formas diferentes. Um pela parte neurohormonal, que envolve a liberação de beta-endorfina e também de encefalina. E a segunda, por meio de mecanismos neuronais descendentes, que podem ser serotoninérgicos, adrenérgicos ou através do controle inibitório difuso por agente nocivo ou DNIC, que é um poderoso sistema que suprime também a dor. O suprassegmentar envolve todo o encéfalo, tronco encefálico, diencéfalo e telencéfalo. É importante dizer que são duas as vias principais para conduzir os impulsos da dor até o sistema nervoso central. Então, o estímulo sobe pelo trato espinotalâmico lateral e constituída de neurônios que transmitem a dor rápida, especialmente a delta, e a outra mais antiga, formada pelo trato espino-reticular e as fibras reticulotalâmicas constituídas por neurônios que transmitem a dor lenta, ou das fibras C. Vale lembrar que os peptídeos opioides usados como moduladores são basicamente as endorfinas, que a gente chama de beta-endorfina, encefalina, dinorfina e orfanina. E os peptídeos não opioides, utilizados como moduladores, seriam a serotonina e a ocitocina. Esta última é liberada com a massagem leve em região ventral. As principais estruturas, portanto, do sistema nervoso central para a acupuntura, teremos então a substância cinzenta periaquedutal, que está localizada no mesencéfalo e que também pode ser eficaz para abolir a dor. Formação reticular e no sistema serotoninérgico estão envolvidas a serotonina, substância cinzenta periaquedutal, núcleo magno celular e giro do símbolo. A partir da sensação de agulhada no mecanismo suprassegmentar, nós temos então que o estímulo atinge o tálamo e ativam-se esses sistemas supressores da dor. Um deles é por meio de interneurônios do corno posterior, com a liberação de serotonina ao nível de toda a medula espinhal. E a outra é a partir das fibras noradrenérgicas, que não operam por meio de interneurônios na medula espinal, mas fazem inibição direta sobre muitos tipos de células espinais, com as quais fazem contato sináptico. O sistema límbico também tem importância na modulação da dor, e o componente afetivo da dor é registrado no sistema límbico. O giro do símbolo é o principal responsável pela relação entre emoções e dor. O giro do símbolo é influenciado pelo toque, estímulo de fibras táteis, e a agulha de acupuntura, através da fibra A delta, estimula a ínsula. Finalmente, nós temos as fibras A beta, que são mielinizadas e que são muito mais rápidas e que são estimuladas por tato mais fino e também pelo TENS, na estimulação elétrica transcutânea, que é a acupuntura com eletroestimulação. A fibra A beta lança dois ramos que vão alcançar a substância gelatinosa e em um outro ramo para a coluna dorsal. Na substância gelatinosa, as fibras A beta inibem a transmissão do impulso de dor, e aí ela vai usar o neurotransmissor GABA. Quais são as partes importantes do mecanismo de ação da acupuntura? A gente tem primeiro um efeito local, com relaxamento muscular, ponto gatilho, contraturas, aumento de perfusão sanguínea, um mecanismo inflamatório local. Temos o efeito segmentar, relacionado à inibição dos impulsos dolorosos que acontecem lá na medula espinal, que são provenientes da área de dor e inflamação. A agulha estimula as fibras A delta, no nervo periférico, na altura medular, bloqueiam a entrada da informação dolorosa nas fibras C, que são as fibras de dor. Temos o efeito suprassegmentar,
quando a informação do agulhamento chega ao sistema nervoso central via ascendente, ativando o sistema descendente supressor da dor, com a liberação de serotonina, noradrenalina, endorfinas. Existe também uma resposta analgésica e anti-inflamatória que ocorre após a liberação de ACTH na hipófise. Nós temos outros efeitos que não foram discutidos neste vídeo. Aqui algumas referências. Muito obrigada!